O Senado iniciou pela manhã a discussão dos destaques da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado ontem com ampla maioria, mas a oposição conseguiu uma vitória ao derrubar regras mais rígidas para o abono salarial. Hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que lamenta a aprovação da reforma. Vamos ver. Graças a Deus. É uma maneira que nós temos que dar um sinal que estamos fazendo o dever de casa. Rodrigo Janot será chamado para depor na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o requerimento para ouvir o ex-procurador-geral da República sobre as recentes declarações de que, em 2017, Janot chegou a ir ao Supremo armado com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. O requerimento, no entanto, é um convite, o que significa que Janot não será obrigado a comparecer à comissão. O STF retoma hoje o julgamento que pode definir a anulação ou não de sentenças da Lava Jato. Na semana passada, os ministros decidiram que os réus delatores não podem ter a última palavra no processo. Hoje, os ministros vão julgar o alcance dessa decisão, se ela vai afetar todos os processos. Dependendo da decisão da Corte, o ex-presidente Lula poderá ser beneficiado no caso do sítio de Atibaia. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, que tomou posse hoje, enviou parecer ao Supremo com opinião contrária ao efeito retroativo da decisão da Corte sobre a ordem das alegações finais. Para Aras, se a decisão valer para casos já julgados, vai criar insegurança jurídica. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, o Laurindo Lalo Leal Filho. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Lalo, Bolsonaro fala na verdade, ele lamenta a aprovação da reforma da Previdência, mas fala que a gente está cumprindo um dever de casa. Quem que mandou esse dever de casa? E, na verdade, é mais uma prova do quanto essa reforma, de fato, só prejudica o trabalhador? Olha, é vergonhoso, Thalita. É uma pessoa a qual a gente já está cansado de saber, não dá para confiar. Não é? Fala uma coisa, fala outra, assume uma responsabilidade de defender tal da reforma da Previdência e diz que não é ele o responsável. Então quem está mandando nele? É o Guedes ou é o Trump? Eu acho que é o Trump, mas no caso da Previdência especificamente, o Guedes é o maior interessado, já que ele representa a seguridade privada. Né? Porque a reforma da Previdência nada mais é do que o fim da Previdência Pública, porque praticamente ninguém vai mais conseguir se aposentar nesse regime de Previdência, e quem puder, a classe média talvez, ou parte dela, que ainda sobrar, vai correr para a previdência privada, ou seja, para o sistema bancário, para o sistema financeiro, do qual o Guedes é o representante. Então, acho que nesse caso, nos casos mais amplos, internacionais, quem manda é o Trump. Agora, nesse caso mais específico, ele está cumprindo, segundo ele, vocês mostraram agora, segundo ele, a contragosto, uma ordem do Guedes e do mercado financeiro. É nessa pessoa que o povo votou, né? O que vai fazer? Sim, pobre do trabalhador. Agora, em relação ao STF, Lalo, você acha que o STF está, de alguma forma, tentando evitar que uma decisão possa favorecer o ex-presidente Lula? Sem dúvida, Thalita. Olha, a decisão tomada na semana passada é categórica, né? Ela ela definiu que julgamentos em que o réu acusado por um delator não pôde falar e não pode falar antes das acusações, tem que ser anulado, porque o que foi feito, não só no caso do presidente Lula, no caso do sítio, mas em vários outros casos, outros casos, além dos casos da Lava Jato, né, em outros julgamentos, quando não foi possível ao acusado pelo delator responder às acusações, nós temos claramente uma obstrução do direito de defesa. É simples isso é fácil de se entender. Foi obstruído o direito de defesa. O sujeito me acusa, ele é delator, ele está me acusando de algo, só que eu não sei do que ele vai me acusar.
Ele me acusa e eu tenho que responder antes dele. Como é que eu vou me defender? Né? Então está claro isso. Agora, como isso implica na possibilidade da anulação de um dos julgamentos do ex-presidente Lula, é que o ministro Toffoli, o presidente, adiou a decisão para hoje. Ele ganhou uma semana. Há especulações de que ele foi consultar até as Forças Armadas, porque ele está nós sabemos que ele está sob a mira das Forças Armadas desde quando praticamente assumiu a presidência do STF e levou para lá um assessor militar, um general que é um assessor militar. Ele usou a palavra, e alguns juristas usaram a palavra, de que o julgamento teria que ser modulado, né? Modulação. Eles quiseram dizer o seguinte: para quem a gente vai aplicar essa decisão? É para os casos futuros ou vale para todos? Enfim, a modulação era isso. Na verdade, eu entendi modulação como uma forma de dizer, olha, nós vamos dar um jeitinho para não beneficiar o ex-presidente Lula. Eu acho que é isso muito claro. Vocês deram aí também no noticiário que o novo Procurador-Geral da República, o Aras, já disse que essa decisão não tem efeito retroativo. Ora, então nós vamos ter, a partir de agora, aqueles que se beneficiam por uma decisão e aqueles que não são beneficiados. É incompreensível que o Procurador-Geral da República vá contra a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se existe uma decisão do Supremo que determina uma certa ação, nesse caso, de invalidar os processos, os julgamentos que tiveram esse erro, né? Vale para todos. Por que só vale daqui para frente? Né? E justamente só valerá daqui para frente, vamos outra vez deixar isso claro, só valerá daqui para frente para não beneficiar o ex-presidente Lula. Eu acho que a modulação a qual o Toffoli se referiu na semana passada foi justamente para, durante esses 7 dias, se acertar uma forma de praticamente invalidar em relação ao Lula aquela decisão do Supremo da semana passada que anulou esse tipo de julgamento, esse tipo de decisão. Mais uma vez, é uma justiça comprometida, né? Comprometida com aquilo que não é democrático. Lalo, e que vai contra a Constituição. Sim. Lalo, como você tem visto a cobertura da grande imprensa em relação a essas decisões que podem beneficiar o ex-presidente Lula e também em relação a essa discussão sobre o regime semiaberto? Porque, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu andei lendo, a Rede Globo, por exemplo, deu muito pouco espaço para essa discussão que tem sido feita pelo ex-presidente de não aceitar o regime semiaberto. Inclusive eu li também na mídia impressa algumas declarações de parlamentares da extrema-direita fazendo até gracejos em relação à decisão do presidente Lula, né, que são absolutamente incompreensíveis dentro da racionalidade que deve ser mantida por um congressista, por parlamentares. O presidente Lula, ele simplesmente está defendendo o seu direito que o julgamento seja imparcial e comprove a sua inocência. Porque se ele aceita as condições impostas pelos procuradores, saindo com tornozeleira, com restrições, ele está aceitando o julgamento que o condenou. E ele quer comprovar que ele é inocente. Aliás, eu tenho dito e disse ontem num evento no Barão de Itararé, que a partir de hoje, ou a partir de segunda-feira, quando o presidente Lula tomou essa decisão, que a bandeira Lula livre, ela está já superada. A bandeira agora é Lula inocente, né? Porque essa é a prova que o presidente exige da corte, das cortes brasileiras. E a mídia não tem dado com clareza esse esclarecimento. Aliás, no julgamento da semana passada, a Rede Globo deu quase 3 minutos para um dos votos contrários à anulação das sentenças, que foi do ministro Barroso. E praticamente nenhum daqueles que foram vitoriosos. O Barroso foi derrotado por 6-3. Só que a Globo deu 3 minutos para o Barroso e alguns segundos para aqueles que foram vitoriosos
né, naquele julgamento. Quer dizer, continua a cobertura da mídia, continua imparcial dentro daquela linha que foi adotada, né, que nós conhecemos desde os governos Lula e que chegam até hoje, infelizmente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.